Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias e estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a você, meu amigo, minha amiga que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários, muito obrigado mesmo. Eu quero aqui agradecer primeiramente, hoje pedir desculpa que eu estou aqui meio enrolado, porque eu estou gravando no meu telefone celular, né? Que a minha câmera do meu laptop deu um problema e é a questão de pressa, né? Não deixar você sem vídeo nessa quarta-feira. Bom, eu, em primeiro lugar, mais uma vez, agradeço aos 307, 306 amigos. Era 307, mas eu estou vendo agora no YouTube que um saiu. Muito obrigado a ele que saiu, mas muitos vão se inscrever de novo, se Deus quiser. E esse que saiu, tomara que ele volte, né? Olha, gente, eu deixo aqui o meu telefone, o meu e-mail e o meu blog. Qual é a vantagem do meu blog? A vantagem do meu blog é que de segunda a sexta você tem um artigo novo. Eu escrevo um artigo para repassar, né, para a gente, com o objetivo de nos mantermos atualizados, né? Eu quero, o vídeo de hoje, eu quero fazer o seguinte. Não é uma previsão pessimista dos próximos anos, ou do próximo governo do presidente Lula, né? Mas é uma constatação, é uma realidade, né? Porque nós estamos, desde 2018, né, numa dicotomia muito grande, o Brasil está muito dividido, eu já falei, já comentei aqui em vídeos anteriores sobre essa divisão da nossa sociedade, que é muito prejudicial a nós, né, a todos nós. Mas é a situação que estamos vivendo e a gente tem que enfrentá-la. Pois bem, eu espero, né, que o presidente Lula, que teve sua formação política, sua formação teórica, né, toda baseada no grande sindicalismo, no movimento sindical dos anos 60, dos anos 70, 80, né, quando surge o PT, né, a CUT, a CGT e todas essas grandes federações e confederações de trabalhadores. E vem o Lula, né, com uma postura ética, um governo de muita honestidade, um governo, né, tinha um folclore, vamos dizer assim, uma vocação, vamos dizer assim, para a esquerda, para o comunismo, né, tendo uma ideologia lá nascida na Ucrânia e tal, que hoje é a realidade que nós vivemos. Mas espero que o Lula mudou, né? O Lula foi presidente da República durante 8 anos, depois teve governo Dilma mais 8, então dá 16, porque eu digo 8, porque o Temer também é governo do PT, que queira ou não, que aceite o PT ou não, que chame ou não o Temer de golpista, como eles chamaram nessa eleição passada, mas de qualquer maneira o Temer não pode ser dissociado do governo do PT, né? Eu espero que o PT tenha aprendido. Eu fiquei muito otimista, estou otimista, quando o Lula fez, né, o discurso no dia 30 de outubro passado, depois de confirmado que ele saíra vencedor, e ele diz assim, eu não vou fazer um governo do PT, não vou fazer um governo de Lula, mas vou fazer um governo da sociedade brasileira. Isso é muito, muito interessante, porque o governo que nós precisamos, né, daqui para frente, realmente é um governo que precisa de restaurar, né, muitas coisas que foram desfeitas no Brasil. Né, os programas sociais, o próprio programa, né, do Auxílio Brasil, né, agora do Bolsa Família, ele precisa ser reestruturado, porque foi uma desorganização. O governo Bolsonaro, que a gente goste ou não, foi um governo que desestruturou o país. Então nós vamos ter agora muitas dificuldades até de pagar algumas contas. Por exemplo, até a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, já sugere, né, já estão noticiando que poderá faltar inclusive dinheiro para pagar aposentados e pensionistas. Imagine, senhores, que é natural, porque eles fizeram o orçamento de 2023 com a receita eu me lembro quando estava discutindo o orçamento de 2022, tinha uma redução de 29 bilhões de reais. É naturalmente que houve um acúmulo, pessoas se aposentaram, pessoas sofreram acidente, estão recorrendo para a pensão, né? Então, naturalmente que a despesa da Previdência não podia ter tido uma redução de quase 30 bilhões. É o governo que cortou
cortou verbas para investir para ciência e tecnologia. O governo que tem, né, contingenciado mais de 300 milhões para as universidades. Quer dizer, as universidades poderão parar de pagar fornecedores, de pagar compromissos assumidos, porque o governo não está pagando. O governo só está muito animado a pagar o chamado orçamento secreto. Então, o governo Bolsonaro, como eu falei, né, para não se tornar repetitivo, um governo que desestruturou. O governo Bolsonaro arrasou, né, com as instituições de Estado. Ele fez das instituições de Estado, como Forças Armadas, como CONFA, como COAF, né, Secretaria da Receita Federal, fez um governo para ele, né? Fez um governo para ele, para os amigos dele, né? Então acabou com as instituições como o IBAMA, não deu a devida importância à questão do meio ambiente, não deu importância à questão do índio, muitas falcatruas, né? Nossos índios foram abandonados, né? Não tem remédio, não tem vacina, porque a farmácia popular está um desastre. Então tudo isso é uma coisa que Lula precisa de recomeçar. O Lula foi ingrato com Fernando Henrique Cardoso, seu amigo Fernando Henrique Cardoso, quando disse que assumiu o governo de Fernando Henrique Cardoso, que assumiu uma herança maldita. Herança maldita ele vai herdar agora, que ele vai enxergar, né, os órgãos desestruturados, Polícia Rodoviária Federal, enfim, toda uma desorganização, né? 6 mil militares, né, que o Bolsonaro levou da área militar, dos quartéis, para prestar serviço na administração pública, na área civil. Então, tudo isso, até ele reestruturar isso, trazer a calma para os quartéis, né? Encontrar a harmonia dos generais, tanto de ativa quanto... tudo isso vai gerar o quê? Exigir de Lula parcimônia, vai exigir de Lula muita sabedoria, muita sapiência e, acima de tudo, o apoio da sociedade. Porque nós temos muitos problemas logo no início do ano que vem. Porque como o governo do presidente Bolsonaro foi um governo que não governou, que deixou as coisas andando, vamos dizer assim, lavou as mãos para muitas coisas, tanto é que ele está, né? Você vê, o presidente Bolsonaro não trabalha, né, oficialmente desde o dia 30 de outubro, quando ele perdeu a eleição, se isolou no Palácio do Planalto. Uns dizem que ele está com erisipela, que não é uma doença que faz alguém ficar parado, porque é uma doença... mais com a equipe médica que ele tem lá, do Hospital das Forças Armadas, com certeza em poucos dias, com boas pomadas e ele fica bom. Mas outros dizem que foi que ele queimou a perna numa moto, enfim, nas motocicletas da vida, não importa. O problema é que ele está isolado, ele não está recebendo quase ninguém, o Brasil tem muito, ele já está pegando carona dessa chamada PEC da transição para que haja recurso para dinheiro que ele não tem com que pagar. Muitas contas, né, ficaram atrasadas e quem assumirá? O Lula. Então o presidente Lula será um governo de muita dificuldade, terá muita dificuldade pela frente. E ele precisa do apoio da sociedade. Porque imagine, né, nós estamos com os aumentos dos combustíveis desde junho, julho, não me lembro, setembro. E ele tem que aumentar isso. Então, imagina, o governo do Lula, logo em janeiro, fevereiro, ele tem que aumentar os combustíveis, que ele não pode manter os combustíveis congelados como estão. Ele não pode, por exemplo, ele tem que resolver esse problema da perda das receitas dos estados. Porque os estados, com essa reforma estúpida que Bolsonaro fez, mudando as alíquotas, né, congelando as alíquotas do ICMS, retirou receita dos estados em torno de 150 bilhões de reais. Gente, isso é muita... você é a favor da tributação? Não, eu não sou a favor de aumento do tributo. Mas você tirar sem projetar, sem fazer um planejamento de 150 bilhões dos estados, vai fazer o quê? Acarretar onde? Prejuízo mais para o povo, porque é o povo que vai pagar essa conta. O povo não vai ter hospital, o povo não vai ter segurança pública, o povo não vai ter estrada, por exemplo, em Pernambuco, né? A próxima governadora, a Raquel Lira, terá uma dificuldade muito grande em fazer um choque administrativo, porque o Estado não tem receita, porque o governo Paulo Câmara foi um governo que não atuou, que foi um governo de muito poucas obras, né? Foi um governo que não operou, não teve operacionalidade. Nosso sistema de rodovias estão totalmente, as nossas estradas de Pernambuco
estão todas destruídas, né? Os estados estaduais de Pernambuco. Então a futura governadora tem muitas resolver problemas de estradas de Pernambuco, resolver o problema da distribuição de água, que é muito precária, a Compesa não atende às necessidades do povo, a distribuição de água é precária nesse estado, a produção leiteira de Pernambuco foi quase totalmente destruída. É claro que tivemos uma grande seca, mas falta de quê? Falta de política. A Secretaria de Agricultura não atuaram, o secretário de Agricultura do governo Paulo Câmara não atuaram para encontrar soluções. Não tem uma política agrícola em Pernambuco, não tem nada em Pernambuco. Na verdade é essa, não tem política de meio ambiente, não tem política de saúde, não tem política de educação no estado de Pernambuco. Apesar de ter tem que se dar um elogio ao governo Paulo Câmara, que ele criou as escolas em tempo integral. Isso é uma coisa muito boa, já tem resultados positivos. Até eu já escrevi, não me lembro se eu escrevi um artigo ou fiz algum vídeo falando sobre isso. Mas o Pernambuco está muito difícil de se viver em Pernambuco, porque há ausência de governo. Mas na ausência de governo não é porque ele quer, porque ele não tem recurso, né? E o mais engraçado é que ele não tem oposição, porque ele que fez essa Frente Popular de Pernambuco, entregou a cada gerência política uma secretaria ou algum órgão e acabou-se a oposição. Só espero que a oposição a Raquel Lira seja uma oposição coerente, uma oposição honesta, mas que ela terá dificuldade. Isso também ela tem que contar com o apoio de Lula. O Lula tem que socorrer os estados, o Lula tem que conversar com todos os 27 governadores, 26, né, 26 capitais, mais o Distrito Federal. O Lula tem que conversar com os prefeitos, o Lula tem que se reunir com a sociedade para resolver problemas de educação, problema de saúde, problema de vários segmentos. Porque o país está desastrado, o país ficou 4 anos parado, nós temos problema de investir, o Lula precisa de... Ele sabe, né, o presidente Lula sabe muito bem disso, que ele vem do mundo sindical, ele sabe que há a importância da indústria. Nossa indústria, né, principalmente a indústria de transformação, o Brasil precisa de desenvolver sua indústria. Nós estamos com a indústria totalmente precária, quase falindo, né? Não temos incentivo. O fim do Ministério da Indústria e Comércio foi um desastre nesse governo Bolsonaro, que interromperam lá, deram um super ministério a Paulo Guedes, mas ele não fez nada. Nossa indústria está cada vez mais, né, os índices, né, divulgados pelo IBGE, pelas instituições governamentais que pesquisam, é péssima. Então, ele precisa disso, ele precisa de resolver o problema do aumento da taxa de juros, né? Porque você imaginar, né, que na Europa, nos Estados Unidos, a política econômica lá para reduzir a inflação por questões da pandemia, a Covid-19, agora também a questão de preço dos alimentos no mercado internacional, a guerra da Ucrânia. Então, os países europeus, o Banco Europeu, né, o Banco Central da União Europeia, o Banco Central dos Estados Unidos também vão aumentar a taxa de juros. Isso dificultará, sem dúvida, a economia brasileira, né? Então, precisa de um ministro da Economia que saiba, né, estruturar toda essa complexidade. Juros altos nos Estados Unidos encarece o nosso capital, dificulta os investidores, eles vão preferir investir lá nos Estados Unidos se o juro lá está maior do que aqui. Não tem esse problema. E também tem a questão dos combustíveis, que ele tem que resolver, porque não pode manter os combustíveis mais de um ano congelados. Nós temos o controle da inflação, né? Ele precisa de encontrar saída para a inflação. A inflação não está controlada, apesar de Bolsonaro ter feito uma festa, porque teve 2 meses de deflação, mas foi em consequência de quê? Da retirada abrupta, sem planejamento, feito as loucuras de Bolsonaro, a receita do ICMS dos estados. Mas agora a inflação já está com uma tendência de alta, e tudo isso é preciso controlar, né? Além do mais importante, né, gente, é fundamental que o SUS a gente tem que fazer crítica, mas também elogiar que ele foi muito importante na pandemia, porque o SUS foi abandonado quando o governo Bolsonaro não apoiou a pandemia, né? O governo Bolsonaro disse que era uma gripezinha, que não tinha nada a ver com isso, que ele não era coveiro, que ele não se preocupasse, que ele tinha cloroquina, só pegava Covid quem era, né,
sei lá como ele dizia, né, e que cloroquina resolvia tudo. E o SUS, né, o Ministério da Saúde, o SUS trabalhou sozinho, sem apoio. E o SUS tem um problema, o Brasil, isso é um problema de saúde, muita gente precisando sofrer cirurgias, né, cirurgias reparadoras, a chamada medicina profiláctea, né, a profilaxia, que é o mais importante, né, porque a gente tem que combater a doença antes da doença enxergar, entrar em nosso corpo, né? Um governo que quer bem da sociedade, ele cuida antes. Os exames, por exemplo, as mulheres acima de 40 anos ter acesso a programas, né, de prevenção de câncer de mama, câncer de, né? Isso é o que? Tudo uma coisa que o SUS precisa. E o SUS está com um déficit orçamentário, também um déficit de pessoal, né? Tem que resolver todo esse problema. Então, para o presidente Lula, não falta problemas. Ah, o presidente Lula é bom? Não, a gente não está torcendo para que o presidente Lula tenha problemas. A gente pode ser da oposição, acho que é justo o Lula ter oposição, ele será mais fiscalizado, porque uma coisa ficou certa, né? Ninguém cobrou nada de Bolsonaro. Os empresários da Faria Lima, os empresários da Avenida Paulista não cobraram de Jair Bolsonaro, mas querem cobrar tudo de Lula. O Lula precisa botar um ministro da Fazenda que não precisa, porque não é o posto de piranga de Paulo Guedes, né? Como foi Paulo Guedes, que se todo esse posto de piranga for como Paulo Guedes, é melhor que Lula não escolha. Se ele escolher um ministro que tem Paulo Guedes Economia, não. Agora, a sociedade precisa de cobrar de Lula, sim, né? Mas cobrar de uma maneira que a sociedade também colabore. Porque se a sociedade não colaborar, só criticar, tem que criticar, mas apresentar soluções, como eu estou fazendo aqui. Esses problemas todos que o Lula tem que fazer, ele vai, obviamente, ter que aumentar tributo, vai ter que sacrificar, porque a sociedade é quem paga a conta. O Lula só vai gerenciar os recursos. Quem paga a conta do desastre da economia, do programa de Jair Bolsonaro, é o povo brasileiro. Quando ele criou, né, congelou o preço de combustível, quando ele aumentou de 400 para 600 o abono para ganhar a eleição, deu bônus para taxista tentando ganhar a eleição, essa conta vem agora. Ela vai nascer em janeiro, fevereiro, nos próximos meses. Então, os chamados 100 dias que os jornais vão cobrir, né? Com muita os 100 dias de Lula serão, talvez não sejam 100, mas sejam 10, porque as medidas drásticas, Lula, se ele quiser governar, tem que sair do PT, ele tem que esquecer, não é só o governo do PT, o Lula é o presidente da República de todos os brasileiros. Ele tem que deixar o PT e dizer, olha, eu controlo o PT, eu mando no PT, senhora Gleisi Hoffmann, não vá, a senhora não é dona, a Luiz Mercadante, você não é dono do PT, a gente tem que governar, construir um ministério bastante competente, um ministério político acima de tudo, porque a sociedade brasileira está muito dividida, nós precisamos de muita conversa, de muito diálogo para a gente encontrar uma solução. Ok, meus amigos? Muito obrigado e até a próxima.